Bom, vamos lá então fazer a análise aqui do mecanismo biela-manivela. Eu já deixei o mecanismo pronto e aí eu vou passando aqui pelos componentes, eu vou explicando tudo que eu fiz e como que a gente consegue fazer a entrada de movimento e também pegar as medidas, né? Como todo mundo sabe, o mecanismo biela-manivela ele é composto por três elementos principais, né? A manivela seria esse elemento aqui que ele simplesmente rotaciona em torno desse eixo. A biela, ela tem tanto o movimento de rotação quanto o movimento de translação no plano, né? Então ela está dentro do movimento plano geral, que embarca todas aquelas equações de movimento que a gente pega na cinemática. E esse bloco alaranjado, ele seria como se fosse o pistão do motor, né? Mas aqui ele é basicamente um bloco que eu coloquei aqui no Adams, que ele somente vai transacionar no plano. E como que a gente faz para fazer com que esses elementos aqui se movimentem dessa maneira, né? Bom, eu vou rodar a simulação para ficar mais fácil a gente visualizar o que cada coisa aqui tá fazendo. Ó, como eu disse, a manivela rotaciona, o pistão ele basicamente translada e a biela ela tem um movimento plano geral. Olhando aqui, a gente tem muita coisa, mas vamos fragmentar para deixar isso mais simples. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer os elementos rotacionarem entre si, né? E o que é que a gente tem no Adams para fazer isso? É a junta revoluta, que é aquela primeira junta que a gente utilizou no mecanismo do pêndulo físico. E para colocar essa junta, eu selecionei essa configuração de dois corpos e uma trava, porque aqui a gente consegue usar o ground, que seria o plano de fundo, como um elemento. Porque muita gente cria um elemento para servir de base. Por exemplo, eu quero fazer esse bloco transladar na linha do plano cartesiano aqui, né? Aí eu venho aqui e faço outro bloco maior embaixo dele para servir de chão. Mas não é necessário, que no Adams a gente consegue usar o ground como se fosse um elemento base para todos os outros elementos que a gente cria. Então eu venho aqui em junta revoluta, escolho essa configuração de dois corpos e uma trava, aí eu vou clicar no ground e clicar na manivela, por exemplo, né? E aí eu seleciono o eixo que eu quero colocar, que no caso é esse eixo de rotação aqui, né? Onde vai ter esse marker que foi criado quando a gente cria esse elemento em vermelho. E aí eu vou selecionar esse ponto. Quando eu selecionar esse ponto, ele vai criar essa junta azul aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, vou selecionar o joint 1, né? Que seria a junta revoluta, que é basicamente esse azul claro aqui, esse ciano. E depois que a gente cria esse elemento, a manivela ela já consegue rotacionar em torno desse eixo, né? E ela não vai sair voando aqui porque ela está presa no ground nesse ponto. Beleza, a gente faz o mesmo então entre a manivela e a biela, ou seja, a gente vem, seleciona dois corpos e uma trava, seleciona a manivela, seleciona a biela e seleciona esse eixo que coincide dos dois elementos, né? A gente vem aqui, to body unlock, manivela, biela e vai selecionar esse ponto aqui. Beleza. Mas como eu já criei, eu não vou selecionar de novo, né? A gente pode vir aqui com o botão direito. Vai ter aqui joint 2. E aqui está em azul ciano novamente. Os dois elementos que estão rotacionando entre si, né? A gente vai ter uma rotação relativa aqui. E a gente faz o mesmo entre a biela e o pistão. A gente vem, cria uma junta revoluta entre a biela e o pistão e coloca no centro aqui, no marker que foi criado entre os dois elementos, né? Ou esse marker, que é o marker da biela, ou o marker do próprio bloco, né? Beleza. E aí o que falta é a gente fazer com que esse bloco consiga translacionar no plano, né? Então a gente vem aqui nas juntas e vai pegar essa junta translacional, né? A gente pode escolher to body unlock de novo,
E aqui a gente vai selecionar o ground e vai selecionar o bloco, né? Seleciona o ground, seleciona o bloco. E aí a gente vai escolher um ponto para colocar essa junta translacional, que é exatamente esses dois quadrados em ciano que está aqui. Essa é a junta translacional. Vou criar outra aqui para vocês verem. Ó. Vou selecionar e aí ele vai me pedir qual que é a direção do movimento, para onde que vai translacionar, né? Então, como a gente quer que ele translacione nesse eixo, a gente pode selecionar tanto para cá, que aí ele vai tomar como positivo o sentido contrário, né? Quanto para cá. Se a gente selecionar para cá, vou selecionar para cá para não ficar tão bagunçado, ele vai criar uma junta transacional, né? Que eu vou, logicamente, deletar para não causar nenhum problema aqui. Joint 5 delete. Beleza. Bom, agora com todas as juntas e os elementos posicionados, a gente precisa criar movimento nesse mecanismo, né? O Adams ele já colocou a gravidade como em forma de campo aqui, né? Então, se a gente basicamente simular sem fazer nenhuma alteração aqui, a parte central do mecanismo ela vai cair e vai ficar pendulando aqui até parar o movimento, né? E a gente quer que a manivela rotacione de modo que faça o pistão transladar aqui nesse sentido. Para isso, a gente tem várias formas de fazer input nesse sistema de forças, né? Para alimentar isso aqui. Por exemplo, a gente pode basicamente clicar com o botão direito aqui na manivela e em modificar e mexer aqui nas propriedades iniciais, tanto de velocidade quanto de posição, né? Então a gente seleciona aqui o eixo da velocidade angular e a gente consegue colocar um valor, determinar alguma coisa para ele começar esse movimento. Pode ser feito dessa forma, né? A gente pode fazer também através da própria junta revoluta. A gente vai vir aqui ó, na junta revoluta, Joint 1, cliquei com o botão direito, escolher a junta e vou em modificar. E aí eu consigo dar um Impose Motion, que basicamente eu vou escolher aqui, né, como ela só tem um grau de liberdade, né, que seria a rotação no eixo Z, eu vou escolher o movimento que eu quero impor aqui. E eu coloquei -2 porque, de modo que a gente fez esse mecanismo, o Adams ele tomou como convenção o sentido horário como positivo, e eu quero que isso aqui rotacione no sentido anti-horário. Então eu coloquei -2 radianos vezes o tempo, ou seja, vai ser um movimento acelerado, né? Como se fosse uma partida de um motor ali, que justamente a energia sai da manivela. Então, isso vai ter o valor de -2 radianos por segundo, que vai se multiplicar com o tempo, de forma contínua, né? E uma configuração importante de se fazer também é vir aqui nas unidades e trocar de graus para radianos, porque no MMKS ele vem como graus. E como a gente está trabalhando na matéria, as questões são todas feitas em radianos, fica mais fácil para a gente enxergar. Tá. Então foi dessa forma que eu fiz. Eu vim aqui no Joint, dei um Modify, Impose Motion, rotação no eixo Z, velocidade, coloquei -2 radianos por segundo. Vocês podem alterar esse valor se quiser, mas deixa ele variando com o tempo para a gente conseguir ver o gráfico variar, senão vai ficar basicamente uma linha constante. Não vai fazer sentido medir a velocidade angular. Aqui a gente poderia modificar também as condições iniciais da junta, que é a mesma coisa que a gente faria na manivela, só que através da junta, mas o resultado seria o mesmo. Bom, eu acho que colocando o General Motion assim vai ficar mais didático e a gente tem menos margem para erro. E aí quando vocês selecionarem aqui a junta e vir modificar e Impose Motion e colocar a velocidade, der ou OK ou um Apply Cancel para não duplicar para não duplicar esse General Motion aqui, vai surgir essa seta verde no mecanismo que é basicamente esse input de velocidade que a gente colocou. Então, a gravidade ela continua agindo, só que agora a gente tem uma velocidade angular no sentido anti-horário. Ok.
Então, o mecanismo biela-manivela está feito. Aqui, eu destaquei que a manivela deve ser menor do que a biela, somente por convenção. Existem outros mecanismos de biela-manivela em que a manivela é maior do que a biela, né? Existem mecanismos que a manivela não realiza a rotação total, ela basicamente faz um movimento senoidal, assim, de um quarto de volta ou algo do tipo. Mas esse aqui seria o mais próximo de um motor, assim, o caso geral que a gente pode trabalhar e o mais comum que a gente vai encontrar nas questões do livro. E agora a gente precisa pegar as medidas do mecanismo, né? E o que eu pedi foi a velocidade angular da manivela em relação à posição do bloco e a velocidade angular da biela em relação à posição do bloco. Aqui, basicamente, a gente vai com o botão direito, seleciona o link, né, parte 2 aqui, e vai em Measure, que é medir, seleciona aqui a velocidade angular. É importante selecionar o eixo de rotação, que é o eixo Z, que é o eixo perpendicular ao plano, que, como a gente aprendeu na matéria, é para aí que o vetor de velocidade angular aponta, né? E aqui a gente vai renomear. Eu vi que muita gente teve problema porque renomeou a medida aqui, mas na hora de ir para o post-processor, o nome saiu errado, mas basicamente não tem problema. Isso pode acontecer porque a gente dá um apply e dá um ok, aí ele cria duas medidas, ou se já tiver usado esse nome alguma vez e já tiver clicado em apply, e depois a gente vem aqui e tenta medir de novo, ele não sobrescreve a medida anterior. Ele simplesmente dá um nome padrão igual esse aqui para essa medida. Mas enfim, o importante são os dados, né? A gente vai fazer a mesma coisa para a biela, velocidade angular, selecionar o eixo Z, dar um nome e ok. E para o bloco, a gente vai dar um measure, vai selecionar, aqui a gente tem a posição do centro de massa, né? E a gente pode selecionar a posição do centro de massa, ele vai dar a coordenada do eixo X, mas também a gente pode vir aqui na junta translacional, que é o joint 4, e dar um measure e selecionar o deslocamento, que é o que eu prefiro fazer, né? Porque aqui você consegue selecionar um ponto diferente do centro de massa do bloco. Tanto o início, as quinas aqui do bloco. E aqui da mesma forma a gente dá um nome, seleciona o deslocamento, o eixo X, né? Que seria o deslocamento na direção X. E dá um OK ou um Apply Cancel. Como eu já fiz isso, a gente vai para o Post Processor agora. O Adams ele tem um bug que, geralmente, quando a gente cria essas medidas, abre e fecha o aplicativo, ele vai mandar essas páginas para cá, para o Post Processor, né? Mas isso aqui vai abrir assim que vocês criarem as medidas. Vou deixar aqui no cantinho. E aqui o que eu fiz foi criar duas páginas para colocar as duas medidas diferentes que nós pegamos no mecanismo. Aqui nessa página com esse mais amarelo, a gente consegue criar uma nova página. Aqui na primeira página, eu adicionei o deslocamento do pistão, né, que tem esse formato senoidal aqui. E como a velocidade angular é acelerada, a gente consegue observar que esse deslocamento vai tendo um intervalo cada vez menor, né? E a velocidade angular da manivela, como a gente propôs lá, ela vai aumentando de forma constante ao passar do tempo. Então eu deixei as duas medidas aqui em função do tempo. Se vocês quiserem, vocês podem vir em data e colocar elas em função de outra medida. Então pode deixar a velocidade angular em função do deslocamento. E na página 2, nós temos a velocidade angular da biela, em vermelho, e o deslocamento do pistão novamente. Como a biela ela está no movimento plano geral, a gente pode ver que é diferente o comportamento senoidal da velocidade da biela e do deslocamento do pistão. E a propriedade de aceleração funcionando também, porque ela vai diminuindo o intervalo entre as cristas do gráfico, né? Então, basicamente, o mecanismo é esse, e as propriedades de gráfico são essas. Lógico que a gente pode fazer diferentes correlações aqui,
É interessante também que se faça diferentes mecanismos de biela-manivela, faça com a manivela maior do que a biela, é, fazendo só um quarto de volta e analisar como que funciona isso graficamente, né? Mas, basicamente é isso.